Olá gente, tudo bem? Bom, já fiz um vídeo, na verdade 2 vídeos, né? Foi a primeira e a segunda parte que tratavam sobre a questão do capitalismo, né? Por que o capitalismo era insustentável, né? E eu tratei ali um resumo, né, da questão da sustentabilidade e por que o capitalismo não era sustentável, né? E hoje eu vou focar um pouco num ponto específico, né? E demonstrar aqui a insustentabilidade desse ponto, que está voltado principalmente aí para a questão da insustentabilidade no sentido econômico, né? Temos 3 pilares de sustentabilidade: econômico, social e ambiental, né? Hoje se fala muito de sustentabilidade do ponto de vista ambiental, né? Dados aí a questão do clima, os problemas climáticos, né? Que afetam muito aí o nosso planeta. Além da questão aí da utilização dos recursos limitados, né? A gente sabe que a gente tem uma quantidade de recursos limitados, finitos, ao mesmo tempo que a gente vê a sociedade sempre procurando produzir mais, sempre procurando utilizar mais, né, de modo desenfreado. Então a gente sabe qual é o resultado disso. O resultado disso é que uma hora vai acabar, né? Uma hora aqueles recursos finitos vão acabar, né? Porque são fontes não renováveis. Isso é uma questão básica. Se é uma fonte não renovável, se ela está sendo só utilizada e cada vez diminuindo mais, uma hora ela vai acabar. É uma questão lógica. Então essa questão da sustentabilidade ambiental, que também está relacionada com a questão econômica, né? Que a questão econômica ela trata também aí, aliás, é um dos princípios, né, da economia, a questão do uso de recursos, né, da compreensão da escassez. Tanto é que a economia é chamada de a ciência da escassez. Só existe a economia, só existe a ciência econômica, ela só faz sentido pelo fato da gente saber que os recursos são escassos. Então ela busca, a ideia da economia é buscar a utilização melhor, né, a maximização dessa utilização desses recursos escassos. Então aí a gente já entra nessa questão também da sustentabilidade do ponto de vista econômico. Mas eu quero tratar de um outro fator aqui, que é o fator tecnológico, né? Em que sentido o fator tecnológico ele provoca uma insustentabilidade do sistema? Existe um padrão, né? E vou explicar ele aqui nesse vídeo. Primeiro a gente tem que pensar qual é a relação entre tecnologia e produção. Qual é a ideia da tecnologia e da produção? A gente deve voltar, eu gosto de voltar para a questão da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela deu-se em grande parte pelos fatores tecnológicos, né? Houve um investimento ali de grande capital e invenções foram criadas, né? E essas invenções, elas tinham o propósito de aumentar a produção, né? E elas conseguiram fazer isso. Elas conseguiram aumentar a produção, né? Fazer uma produção de larga escala, muito mais rápida, muito mais barata também, né? Do ponto de vista, barateava os produtos, né? No sentido de que conseguia se produzir mais rápido, de maneira mais fácil também, e com um menor custo de produção, de trabalho, né? Porque conseguia se produzir mais com menos trabalhadores. Então havia uma eficiência, né, de produção, né? Isso é um fator que a gente logicamente vê como algo positivo, né? Mas existe o lado negativo disso. Como eu disse, utiliza-se menos pessoas naquele processo de produção. As máquinas, elas substituem o trabalho humano. Cada vez essas máquinas vão evoluindo e cada vez elas vão substituindo mais o trabalho humano.
Então, se por um lado, para o empresário, para o empreendedor, é possível com isso produzir muito mais, e de modo geral o sistema vai conseguir uma capacidade produtiva muito maior, por outro lado, gera desemprego em larga escala. Então, a gente tem que pensar uma coisa, né? O que é produzido é para ser consumido. E como é que as pessoas adquirem renda? Por meio dos seus empregos, principalmente, dos seus trabalhos, né? Então, se você cria esse desemprego, né, você está fazendo com que as pessoas diminuam sua renda, portanto, elas vão consumir menos. Então, olha o que está acontecendo. A produção aumentando e a capacidade de produzir aumentando e a capacidade de consumir diminuindo. Por isso que geram crises de superprodução. A ideia de crise de superprodução é essa. Você tem uma capacidade produtiva enorme, você está produzindo, e por outro lado, as pessoas não estão tendo capacidade de consumir aquilo, porque elas estão desempregadas, porque o nível de renda delas é baixo. Então, o que a gente observa é que acontece muito isso. Existe até um conceito que é interessante que o Marx ele trabalhava, né, que ele utilizava, que era anarquia de produção, anarquia de produção, que era o quê? Cada um está produzindo ali de acordo com suas necessidades, né? Então ninguém tem uma visão global da coisa. O cara não vai assim, porra, será que eu estou produzindo bastante para isso? Não. Então cada um vai produzindo, acha que tá bom, e chega no momento que a coisa explode, né? Que essa questão da produção e do consumo não se iguala. Na época é interessante a gente lembrar que os liberais eles seguiam a chamada lei de Say. Então, para eles acreditavam que toda produção gerava um consumo daquele produto. Então, você podia produzir o tanto que quisesse, que sempre teria consumo. Então, nunca teria uma crise de superprodução, de acordo com a interpretação que eles davam, né? Mas o Marx ele já não acreditava nisso, achava que era uma bobeira isso, não fazia sentido, né? Então, é importante a gente pensar isso quando a gente fica pensando nessas questões aí, dessas pessoas que defendem esse lawfare e acham que não existe crise de superprodução, não existe, que a gente deve deixa fluir, deixa fazer, né? Essa é a ideia do lawfare. E na verdade, isso é um modelo insustentável. Bem, esse, como eu disse, é apenas um aspecto, né? E eu quero tratar dessas questões em doses para não ficar muito longa. Então eu vou terminar por aqui. Qualquer dúvida você pode colocar aí nos comentários, que nos próximos vídeos eu posso explicar, né, essas outras questões. Um abraço a todos e até mais.